Estamos na casa de Deus, estamos no santo dia do sábado, um dia que Deus criou por causa do homem. E como tal, nós estamos numa escola que acontece especialmente aos sábados e por isso recebe o nome de Escola Sabatina. Há quem diga que é a maior universidade do mundo, porque é aquela que não só tem mais salas de aula, porque se pretende que cada lar seja uma sala de aula, mas porque é também aquela universidade que tem mais alunos. Daí não é exagero nenhum nós considerarmos que a Escola Sabatina é realmente a maior universidade do mundo. Bom, no programa da Escola Sabatina, esta semana nós estudamos uma lição, mas eu gostava de saber qual é o título da lição que esta semana nós estudamos. Amar o Senhor vosso Deus. Então temos que ver aqui com uma ação. E a ação é de amar. Mas amar quem? Amar o Senhor vosso Deus. Vosso de quem? Nosso, todos nós. Porquê que é de todos nós? Quem é que escreveu esta frase? Foi Moisés que a escreveu. Muito bem. E quando a escreveu, ele estava a dirigir-se a quem? A quem é que ele se dirigiu? A todo o povo de Israel. Muito bem. Então, nós aplicamos, como Israel espiritual, aplicamos esta frase a cada um de nós. E então, amar o Senhor vosso Deus, nós, leitores, deveríamos ler amar o Senhor nosso Deus. Ok? E não vamos aqui ter dúvidas. Não há aqui uma exclusão. Há, sim, uma inclusão. Bom, mas uma lição da Escola Sabatina não é lição se não tiver um verso áureo. E por isso eu pergunto, qual é o verso áureo desta semana? Ele está no capítulo 6, versículo 5 de Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 5. O que é que diz? Amar o Senhor, mas com algumas condições. Nós sabemos, por aquilo que lemos, que o capítulo 6 de Deuteronômio inclui várias coisas e uma delas é uma oração. A oração Shema. Guida, qual é a primeira frase desta oração? E será que isso tem alguma lição para nós? Da oração Shema? Primeira frase tem no trimensário e nós lemos, maldito de certeza, porque não sei hebraico, mas Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Etcha. Cujo significado... Isso está no versículo 4, não é? Do capítulo 6. Sim, cujo significado é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém. Muito obrigado. Então já sabemos. E agora, que lição é que isso pode ter para nós, essa frase tão bonita? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o Senhor que nos liberta. É o Senhor que nos tira dos medos, das aflições em que nós vivemos. É o Senhor que está conosco sempre. Mas sempre mesmo, irmão Mesquita, mesmo como somos operados lá longe, sempre. É o Senhor que estará conosco independentemente daquilo que nós façamos. E quando nós de coração compreendemos o que está, o âmago desta frase, isso transforma a nossa vida. Há uma imagem
uma imagem judaica muito antiga, que tem um nome muito engraçado, que eu vou dizer como sei, Torat Haim, cujo significado é uma lei que dá vida. E nessa ilustração aparecem as duas tábuas do Decálogo, mas em vez de ser com aquele formato habitual que nós conhecemos, são como é que se diz, dois grafismos sombreados de duas entidades, de duas pessoas, de cabeça coberta, em que uma está a segurar com as duas mãos a cabeça da outra, num ato de ternura incrível. Pois bem, essa é uma ilustração fantástica do caráter do nosso maravilhoso Deus. E faz-me lembrar quando li isto, lembrei-me daquele salmo, o Salmo 85, no versículo 10, em que diz que encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. O amor, a fidelidade, a justiça e sempre, sempre, sempre a verdade, o nosso maravilhoso Deus. É curioso que a palavra justiça e a palavra amor têm a mesma raiz em hebraico. Daí que quando se fala de justiça e quando se fala de amor, na perspectiva divina, nós estamos a falar das duas coisas, não é? Em conjunto, são inseparáveis. A justiça e a paz, peço desculpa, eu disse, sim, eu errei. Mas a justiça e a paz. E a paz, sim, tu disseste bem. Disse paz? Disseste Eu não tinha dito, mas pronto. Okay, a irmã Sónia tinha levantado a mão, não sei se há microfone, se faz favor. Eu achei muito interessante este ouvi ao Israel, porque não é só a percepção de sons, todos nós vamos ao longo do tempo perdendo esta faculdade, não é? Alguns mais do que outros, mas quando aqui Moisés está a enfatizar ouvi, é uma percepção de querer se aproximar do ideal de quem é que está a dar a ordem, que é Deus. E o ouvir está muito ligado, vem da fé. Enquanto que o ver, muitas vezes pode levar à idolatria. Ou seja, nós percebemos, por exemplo, que a entrada do pecado foi porque Adão e Eva não ouviram o que Deus tinha dito, mas quiseram ver e olhar para uma árvore, para uma serpente que falava. O mesmo acontece no tempo de Jesus, quando a multidão, e às vezes até os escribas e fariseus, queriam que Jesus fizesse milagres para eles verem. E quando Jesus queria que eles ouvissem aquilo que ele estava a ensinar. Portanto, este ouvir ao Israel tem implicação muito com a fé. Será que nós ouvimos Deus, lemos a palavra de Deus no sentido de o ouvir, ou só queremos ver coisas, sentir coisas, ter milagres visíveis? Portanto, é uma percepção muito maior da fé, este ouvir ao Israel, ouvir ao povo adventista do sétimo dia. Muito bem, muito obrigado. Este apelo à audição é muito oportuno nos nossos dias, porque nós sabemos, pela profecia, que uma das características dos últimos tempos é um padecimento espiritual que a palavra de Deus chama, lembram-se o quê? Comichão nos ouvidos. Este é o grande problema dos últimos tempos, é precisamente comichão nos ouvidos. E quando nós temos muita comichão nos ouvidos, não devemos, mas vamos coçar. E quando estamos a coçar não ouvimos, não é? Porque aquele ouvido fica excluído pela repetição dos movimentos de coçar. Pois, e por isso deixamos de ouvir. Espiritualmente as coisas também acontecem assim. Mas, Guida,
Eu gostava de convidar agora os nossos colegas de escola, da escola sabatina, a que fôssemos ler em Deuteronômio, no capítulo 10, o versículo 12. Gostaria que alguém pudesse pegar neste texto, só um momento, se faz favor, pegar neste texto e lê-lo, está bem? Já temos aqui um candidato à frente, já todos encontraram? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Saltaste a lição de domingo. Muito obrigado. Tem aqui como título Exortação à Obediência. Deuteronômio 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e os ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Muito obrigado. Sem esquecermos este texto, agora eu vou fazer uma pergunta à Guida, e que é esta: o que é que significa amar Deus? Ok. Qual é o significado de amar Deus? É-nos pedido para amarmos Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer louvar? Quer dizer prestar-lhe culto? Quer dizer obedecer? Guida, ajude-nos a descalçar esta bota. A lição é muito clara. Significa tudo isso. É muito engraçado que a palavra amor aparece essencialmente em 2 livros da palavra do Senhor. O livro de Deuteronômio, que é o livro da aliança, e o livro Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Ou seja, realçando a importância relacional do nosso estar com o nosso Deus. Eu iria, se me dão licença, buscar um outro texto que me ajudou muito a compreender e que está em Efésios, no capítulo 3, versículo 17, para compreender este amor. 3,17, Efésios 3,17, que diz assim: assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Meu querido Tiago Monteiro, arraigados, alicerçados, tem a ver com ter raízes, não é agarrados assim pelas pontas, é raiz. A raiz estar firmes em alguma coisa. E em alguma coisa é no amor maravilhoso de Deus. E esse alicerçar leva-nos a não nos esquecermos daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus faz no presente e daquilo que Deus vai fazer no futuro. Assim nós o permitamos. Muito obrigado. Mas se nós agora recordarmos o texto que o irmão Paulo Vaz leu há momentos, aparece ali um outro termo. Recordam-se qual é o termo que aparece? Um outro verbo, uma outra ação. Temer. Sim, senhor, temer. E então isso suscita-me aqui uma outra pergunta. Guida, o que é temer Deus? Temer Deus é, segundo, não é aquilo que eu sei, é aquilo que eu li, que eu estudei, como vocês estudaram, na Palavra de Deus, e neste belíssimo irmão que compôs o nosso trimensário. Quando nós conhecemos alguém, conhecer implica a noção de ser, de pessoa, de entidade. E em relação a Deus, se nós conhecemos Deus, se nós formos conhecendo Deus passo a passo, nós vamos temendo no sentido de reconhecendo a sua supremacia, a sua soberania. Nós reverenciamos, adoramos, colocamos na nossa posição de pequeninos. E permite-me, Emanuel, eu tenho de ir a Salmos 139. À vontade. E tenho de vos ler muito rapidamente uma parte boa do Salmo 39, porque eu acho que ilustra de uma maneira fiel
o lógico que é nós temermos a Deus. Podes repetir Senhor, qual é o Salmo? 139. 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante. Sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu estás lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, tu estás lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas, as trevas e a luz são a mesma coisa para ti, porque tu formaste o meu interior. Tu teceste-me no seio da minha mãe. Eu graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Amém. Perante isto, como nós poderemos não amar, mas temer, reverenciar, reconhecer a soberania deste maravilhoso Deus? Mas, ó Guida, esclarece aqui um aspecto. É que o texto que nós lemos há pouco é de Deuteronômio, portanto está no Velho Testamento. Agora foste buscar este salmo, muito interessante, muito profundo, mas também está no Velho Testamento. Será que este conceito de temer Deus é um conceito do Velho Testamento? É que há muita gente que diz que este temer Deus é uma coisa que está ultrapassada, que Jesus trouxe uma novidade em relação a este assunto. Como é que tu dizes? Acham que o Emanuel estudou lição? Porque Efésios capítulo 2 foi um texto muito importante na nossa lição. Então diz lá. E em Efésios 2, logo no início do versículo do capítulo, diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, meus amigos, vocês todos têm problemas gravíssimos de base. E depois, no fim do versículo 3, nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente, e depois dá-nos aqui umas promessas fantásticas, porque podemos ressuscitar, porque podemos assentar-nos nos lugares celestiais, porque, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom que Deus vos dá, não de obras para que ninguém se glorie, pois porque nós somos feitura dele, nós não aparecemos por acaso, nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, com, logicamente, o aparecimento de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não há conflito nenhum entre o antigo e o novo. Vamos ajustar bem a lição, ok? Muito obrigado. Creio que é o irmão Paulo Machado que pediu a palavra. Em Provérbios 8,13 diz que temer ao Senhor é aborrecer o mal ou odiar o mal, consoante a tradução. No livro de Provérbios aparece mais vezes como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que é um texto muito conhecido. Já o 8,28 também diz que o temor ao Senhor é sabedoria e afastar do mal é inteligência. Temos sempre o temor ao Senhor associado a uma escolha voluntária nossa
inteligente, classificada assim por Deus, da nossa decisão de nos afastarmos do mal. Agora, o que é que isso significa hoje, nos nossos dias? Eu vou dar um exemplo de uma situação prática, mas isto pode ser extrapolado para outras áreas da vida. Por exemplo, antigamente discutia-se se devia ir ao cinema ou não, porque via-se o filme e analisava-se o que é que aquilo tinha de lado de mau. Hoje em dia o paradigma é completamente o oposto. Quando se assiste a um filme, as pessoas procuram ver o que é que aqui está de bom, porque os valores já estão totalmente invertidos. E então, o que a Bíblia nos diz que nós devemos usar como filtro, aparece em Filipenses 4:8, e que diz, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, em tudo o que há boa fama, em tudo o que há virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Qual é que é a importância disto? Nós temos que escolher afastar-nos do mal e temos de filtrar as nossas ações por estas indicações da Bíblia. Se aquilo que estamos a ver, se aquilo que estamos a fazer, se aquilo que está na nossa cabeça, porque aquilo que ocupa os nossos pensamentos vai identificar aquilo que nós somos. Se isto está de acordo realmente com os conselhos de Deus, porque se não está, há conceitos que se vão perder, como a pureza, como a santidade, e começam-se a relativizar coisas que são muito importantes. E o que é que isto significa? Que à medida que o tempo se aproxima, à medida que Deus se aproxima de nós fisicamente, do seu regresso, nós vamos dar como perdido tempo com lixo que está na nossa vida. E então é muito importante hoje nós fazermos uma escolha voluntária, uma escolha criteriosa, realmente se aquilo que estamos a ver, se aquilo que está a ocupar os nossos pensamentos está segundo estas palavras da Bíblia que nos diz. Por isso eu vejo aqui o temer ao Senhor como algo muito importante na minha vida, e acho que na vida de cada um de nós analisarmos realmente. Nós estamos sempre a ser bombardeados por informações que nos chegam de todo lado. Agora, há coisas que nós temos o poder de escolher, e aquilo que eu tenho o poder de escolher, eu tenho de ver se aquilo realmente é justo, se é amável, se é bondoso, se é edificante para a minha vida, se está de acordo com os padrões que Deus quer que eu tenha, porque Ele quer que eu mantenha alguma sensibilidade, uma sensibilidade que o permite comunicar comigo. Desculpem lá, já falei muito. Muito bem. Muito obrigado. Então, nós temos aqui um alargamento do conceito de temer Deus e que tem um reflexo direto no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros. É isto? Estamos todos de acordo? Muito bem. Muito obrigado. Então, nos capítulos 4, 7, 10, 23 e 33 de Deuteronômio, desenvolve-se uma outra interessante ideia. Provavelmente é consequência do que já estivemos a falar. Esta ideia é compatível com o que nós lemos em 1 de João 4,19, Guida. 1 de João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou a nós primeiro, não é? É 1 de João 4,19. Sim. Ele nos amou primeiro. E aquilo que nós vamos, e eu gostava imenso de ler, e tenho aqui tantos papelinhos na minha Bíblia, e não estamos mal de tempo ainda, pô, não? Como? Já estamos mal de tempo ou não? Se está mau tempo, não, está sol. Não. De tempo. O timing. Ok. Reparem bem, é fantástico. Deuteronômio 4:37. Porquanto amou os teus pais, escolheu a sua descendência, tirou-te do Egito, Ele mesmo presente com a sua grande força. O amor de Deus, assim como eu amava os teus pais, eu amo-te a ti, eu conheço-te, eu estou contigo. Depois vamos ao versículo 7 e 8, está aqui. Então o Senhor não tinha uma afeição fantástica para convosco? Versículo 8, o Senhor amava-vos para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor tirou-vos da mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Sempre as ações de Deus, a atitude, o Senhor nos buscou primeiro, o Senhor fez primeiro, o Senhor deu primeiro, o Senhor resgatou primeiro. E em consequência de tudo isso, haverá uma reação. Versículo 13, Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, abençoará os teus frutos, os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite.
Aquilo que Deus deseja para nós, meus queridos irmãos. Mas isso implica uma resposta humana, Só não um é? minuto, claro. Aquilo que Deus deseja para nós não são coisas de mal, não é fazermos mal, mas é que nós tenhamos paz, que nós tenhamos vida e abundância dentro daquilo que é possível nesta terra, mas perspectivando sempre a eternidade, que tenhamos prosperidade. Capítulo 10, eu já vi Rogério, mas tenho de terminar. Capítulo 10, versículo 15. O Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Capítulo 23, versículo 5. Isto é fantástico, este texto é fantástico. Ele trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. O Senhor teu Deus te amava. Um amor abnegado. E o último, 33:3. Está quase, Emanuel, estou quase a calar-me. 33:3. Onde é que está o 3? Está aqui. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão nas tuas mãos. Eles se colocam aos teus pés e aprendem das tuas palavras. Aqui está o segredo. Se nós, percebendo tudo isto, nos colocamos aos pés e aprendermos as palavras, mesmo que tenhamos uma doença muito grave e incurável, mesmo que tenhamos desempregados, estejamos desempregados e estejamos a contar os cêntimos todos, mesmo que tenhamos sido atraiçoados, mesmo que tenhamos tudo e mais alguma coisa, perspectivamos na nossa vida o amor de Deus e isso dá-nos uma esperança e uma fé para lá para a frente. O Rogério pediu a palavra. Muito bem. Eu não Acho estava a olhar. que a Guida explicou muito bem o texto e as minhas palavras farão apenas talvez algum resumo do que é realmente o amor de Deus, a iniciativa de Deus. Às vezes o nosso meio, creio que as pessoas já compreenderam isso, mas por vezes já era assim, nós temos que tomar a dianteira, nós temos que ir aproximar-nos de Deus, nós temos que fazer, e esquecemos que Deus fez primeiro alguma coisa por nós. E então a fé é a reação do homem a uma primeira ação de Deus. Portanto, Deus age e o homem reage. A tal resposta que tu dizias, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. A capacidade de síntese é um privilégio para alguns e o pastor Rogério Fernandes tem essa capacidade. Muito obrigado. Vem logo para além de outras, atenção. Que encaixa diretamente na lição de Exatamente. Bom, então há aqui um amor mútuo, não é? Um amor que motiva outro amor. A irmã Lisete quer acrescentar? Faz favor. Avança. Com o microfone, se faz favor. É interessante verificarmos todos estes versículos que a Guida leu do amor de Deus é incondicional. O amor de Deus por mim, pelo povo de Israel, é incondicional. Não tem nada a ver com as minhas qualidades, não tem nada a ver com as minhas competências, não tem nada a ver comigo. É a sua natureza de caráter. E realmente, se nós nos aproximarmos desta fonte, o nosso amor também, não só para com ele, mas como para com o outro, vai ser também indiferente às qualidades, às competências, às características. Vai ser o amor genuíno, tal como Deus. E acho interessante que Moisés teve esta preocupação de fazer lembrar o seu povo que este amor é um amor incondicional. Amém. Muito obrigado. Bom, então este amor mútuo, por aquilo que nós lemos e ouvimos, parece levar-nos a uma atitude. Além de produzir a resposta em amor, essa resposta em amor tem uma característica e que nós costumamos chamar uma palavra que às vezes nos dói, mas que, se calhar, se nós entendermos bem o que é que significa, vai ajudar-nos a estar um pouco mais tranquilos quando a mencionamos ou quando a ouvimos. É a palavra obediência. Agora reparem, amar, temer, obedecer. Como é que nós podemos conjugar isto tudo, Guida? Encaixa perfeitamente. Então explica lá. Veio-me agora uma imagem, neste momento exato, em relação àquilo que tu estavas a dizer. Devem-se lembrar que há uma zona do Jardim do Bonfim
que tem um pequeno charco, que a maior parte das vezes agora já está seco, mas pronto, que tem umas pedras ali no meio de um charco e ao lado tem uma pontezinha, portanto na pontezinha passa-se muito facilmente. Passar em cima, pôr os pés em cima daquelas pedras quando tem o charco por baixo nem sempre é tão fácil. Eu lembro-me tão bem, mas tão bem, de ser miúda e o meu pai me dizer assim: olha, os sapatinhos são bons e não sei o quê, tens as meinhas brancas. Olha, filha, passa ali na ponte. Papá, mas vais passar em cima das pedras. E não. Está bem, então olha, o papá vai à frente e tu pões o pezinho onde o papá põe. Rebelde, como sempre fui. Não fui eu que disse. Queria experimentar, eu achava que era capaz de passar aquelas pedras e passá-las muito rapidamente, tchum. Claro, punha sempre o pé onde não devia. Onde não devia e dentro d'água. Deus, amando-nos de uma maneira fantástica, reparem bem o que diz Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, lá está, ouve. Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, num sentido global. E depois Deuteronômio 5, 7, 10, 11, 19, nós lemos: se me amas, segues as minhas orientações. Sabes porquê, Guida? Não é que tu não tenhas alguma capacidade, mas eu sei exatamente, conheço tão bem, que eu sei exatamente que se tu fizeres como eu te digo, tu vais ter prosperidade, tu vais ter bem-estar, tu vais ter paz. Guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos, amar a Deus e cumprir, aceitar como sendo as orientações fantásticas, maravilhosas e melhores para o nosso bem-estar. E permitam-me tendir aqui a um outro texto que está em Deuteronômio 6, é logo a seguir, 8 e 9, que é fantástico. Também as atarás, vamos ao 7, as inculcarás a teus filhos, porque nós sabemos, quando sabemos aquilo que é bom, encontramos o que é bom, queremos partilhar com quem amamos, e amamos imenso os nossos filhos e os nossos netos. Inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitar-te, levantar. E agora vê o mais interessantíssimo: as atarás como sinal na tua mão, serão frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O comentarista faz de um homem sábio de Deus, sem dúvida nenhuma, escreveu algo que eu tenho que partilhar convosco, que eu acho isto maravilhoso. Ele diz: atarás. A lei de Deus deveria estar intimamente ligada com a nossa pessoa física. O amarrar sugere a ideia de fidelidade, de uma relação amorável com Deus. Depois, na tua mão, a lei de Deus, logicamente, deve afetar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Certo, amigo Gerson, é natural, é normal. Depois, entre os teus olhos, a lei de Deus deveria afetar a nossa cabeça, o nosso discernimento, a nossa inteligência. A fé é inteligente. O amor a Deus é um amor inteligente, compreensível. Escreve-as nos umbrais da tua casa. A lei de Deus deveria afetar algo que está a ser abanado de uma forma terrível. O nosso lar, os nossos relacionamentos de amor uns para com os outros. Muito obrigado. Nós vemos então que, tanto em Êxodo como em Deuteronômio, quando Deus coloca a necessidade da observância das suas palavras, a que nós chamamos vulgarmente mandamentos, ele salienta que isso deve ser assim por causa das bênçãos que ele nos deu. Ou seja, a obediência é uma resposta às bênçãos de Deus. E agora, nós estudamos esta semana que, além disso, a obediência nos leva a recebermos bênçãos. É curioso, antes e depois
estão bênçãos, estão grandes coisas que Deus tem para cada um de nós. Por isso a obediência não é uma palavra que magoa, não pode ser. Só é se nós não entendermos o que é efetivamente a obediência. Bom, estamos a falar de mandamentos, ou palavras, como quiserem. Mas a lição esta semana fala do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Jesus disse muito bem. É Marcos, capítulo 2. Vamos lá. Marcos, Estamos capítulo 2. a terminar. Os que carregam no botão, é só carregar no botão. Os que ainda viram a folha. Vamos a Marcos, ao capítulo 12, versículos 28 a 30. E diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, perguntou: afinal, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Portanto, com as emoções, com o raciocínio, com o teu corpo físico, tudo, é com tudo isso. E como é que nós podemos fazer isto? Como é que isto... Eu gostava de amar a Deus, eu gostava de fazer as coisas certinhas, eu gostava de não fazer as neiras. E porquê é que... porque o segredo, isso é um, nós líamos há bocadinho em Salmos. Estar aos pés de... Eu lia ontem à noite relia uma história que tinha feito um comentário muito engraçado em 2010, já passaram uns anitos. É a história de uma professora que estava a explicar como é que se fazia uma redação criativa, como se fazia um texto criativo. E terminou a aula fazendo a seguinte... Esta é dedicada de uma maneira muito especial a dois queridos avós, que já estão aqui mesmo à minha frente, meu querido pastor e minha querida pastora, voz em potência, que está quase a nascer qualquer dia. Ok. Ouçam lá, meus meninos... como é que vocês percebem que a vossa avó vos ama? Houve logo um que levantou a mão. Aqueles rápidos. Eu disse: então, meu menino, diz lá então o que é. É muito fácil, senhora professora. Eu vou-te explicar. Eu ponho-me em bicos de pés e olho bem no fundo dos olhos da minha avó. E sabe o que é que eu consigo ver? O coração dela. Meus queridos, se no dia a dia eu priorizar começar o meu dia com Deus, escutando, lendo, orando, e ao longo do dia, sempre que surgir a oportunidade, testemunhando, ou seja, dizendo a alguém: sabes, no meio desta aflição terrível em que estamos num mundo quase sem água, em que passa-se isto e aquilo e não sei o quê. Hoje que dia é? Dia quantos? 23. 23. Onde é que está a chuva? Há quanto tempo não chove como deve ser? Como é que aparece água na torneira? Ok? E por aí fora. Mas sabes, onde é que eu vou trabalhar? Minha querida, meu amor, Deus sabe todas as coisas. Deus é um Deus maravilhoso. Ele tem planos de paz maravilhosos para cada um de nós. E bem seguros na mão dele, nós vamos encontrar as soluções, todas as melhores. Perspectivando, mesmo que estejamos no meio da balbúrdia, da confusão, do negro, do cinzento, nós vamos conseguir levantar os nossos olhos e perspectivar e ver esse maravilhoso amor, olhando bem no fundo dos olhos de Deus e partilhando com aqueles que estão ao nosso lado. Não esteja, tenho duas queridas, amadas amigas que estão a morrer de cancro. E o que é que eu lhes posso dizer? Eu amo-as tanto, eu queria tanto que elas ficassem bem. Eu adorava orar e dizer: Senhor, faça um milagre, que elas fiquem curadas. Mas eu creio que isso não é possível. No fundo, Deus é que sabe todas as coisas. E o que é que eu posso dizer a uma e a outra? Posso dizer: minha querida, eu amo-te muito. Mas sabes,
A nossa vida aqui na Terra é só um bocadinho. Vamos olhar para a eternidade. Jesus vai voltar. E Apocalipse 14 traz-nos aqueles apelos fantásticos de partilhar com aqueles que estão ao nosso lado. Amar a Deus é muito bom. E há uma esperança fantástica. A esperança de que Jesus vai voltar. Amém. Muito obrigado. E é precisamente com Apocalipse 14 que nós vamos terminar. Eu gostava que pudessem acompanhar-me na leitura do versículo 12 de Apocalipse 14. Creio que todos sabemos de cor este texto, mas é bom que pensemos em cada uma das palavras que ele encerra e gostaria que a leitura deste texto funcionasse como a conclusão da lição desta semana. 14, 12 de Apocalipse. Aqui está a paciência ou perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé